DEM, o partido DEM, o Democratas e Dória estão numa situação bastante complicada, né? Nós estamos vendo, eu vou falar dos dois, o assunto desse vídeo, vou falar um pouco do DEM e um pouco do Dória, e né, nesse início um pouco do contexto geral. Qual é o contexto geral? Tá? O contexto geral é a ideia de polarização, né? Quando, né, é bem interessante que um determinado segmento da mídia e um determinado segmento do mundo político nunca criticou a polarização entre PT e PSDB e passou a criticar a polarização entre PT e Bolsonaro. Por quê? Porque eles não fazem parte mais da polarização. O que acontece? Bolsonaro, na eleição de 2018, foi capaz de transplantar o eleitorado do PSDB para si e obteve alguns votos que tinham sido em eleições anteriores do PT. Então Bolsonaro acabou mudando a polarização. Ele se torna presidente da República, o presidente da República em qualquer país do mundo, o presidente da República, primeiro-ministro, é quem pauta a mídia, e ele, Bolsonaro, diz, bom, a polarização é essa, vou alimentar a polarização. É isso. Bolsonaro deslocou toda a força política, a esquerda compete contra a direita e a direita contra a esquerda. Mas existe uma competição dentro dos campos. No campo da direita compete com direita e esquerda compete com esquerda. Então, a gente sempre pode imaginar uma eleição presidencial de 2 turnos como a fase de grupos, né, a semifinal, digamos assim, e a final. A final é o segundo turno. Só que tem uma semifinal da direita e uma semifinal da esquerda. 2 forças de esquerda para ver qual aquela que vai para o segundo turno, 2 forças de direita para ver qual aquela que vai para o segundo turno. Bolsonaro, na eleição passada, surpreendeu a todos nós, surpreendeu a mim, ele conseguiu deslocar o PSDB dessa polarização e passou a ser a direita, aquele que tem os votos da direita. E o PT se manteve, né? O PT não foi deslocado por ninguém, sei lá, o Haddad teve 29% dos votos do primeiro turno e Ciro teve 12%, quer dizer, ficou bem atrás, né? Então, o que acontece, né, quando a gente olha isso aí? Nós estamos hoje dentro dessa polarização. E é isso que o DEM estava vendo. Né? Então, o DEM, por que o DEM abandonou inteiramente a aliança com o PSDB, né, acabou indo para o Arthur Lira, quer entrar no governo Bolsonaro, já está dentro do governo Bolsonaro, porque as forças políticas do DEM nos estados, tá, os futuros candidatos, o Senado vai ser uma vaga só, e governador, os futuros candidatos, aqueles que estão hoje olhando, porque não está escolhido os candidatos, em algum lugar está mais definido, em outro está menos, mas aqueles que estão olhando suas candidaturas estão olhando a polarização PT-Bolsonaro. E aí eles dizem, né, eles fazem um diagnóstico no seu estado, conversando com os políticos, pesquisas lá locais e chegam à conclusão óbvia, né, que é necessário se alinhar a Bolsonaro para enfrentar o candidato do PT e isso vai ser importante no seu estado. Não adianta se alinhar ao PSDB. Então, esse foi o motivo que levou o DEM a ir para o governo Bolsonaro. O DEM, né? O DEM está olhando nacionalmente, enquanto o Rodrigo Maia estava pensando ali no seu estado, na sua candidatura. É sempre bom lembrar que Rodrigo Maia tem poucos votos, tradicionalmente ele vai mal votado, consegue se eleger, já tem vários mandatos, mas sempre ali com dificuldade, né? E ele não estava olhando o DEM nacional, não estava conversando com o DEM nacional. Um erro crasso. Quer dizer, um bom político que lidera seu partido, Rodrigo Maia por muito tempo foi presidente do DEM, ele deveria, né, saber o que todo o partido estava pensando, viajar, conversar com os presidentes de diretórios estaduais, enfim, fazer o que tem que ser feito, né, um político, né, que conversa com todo mundo. Bom, isso é do lado do DEM. Aí você olha o lado do Dória, né? O Dória é uma pessoa que não é político, ele entrou na política de uma maneira forçada por meio da mão de Geraldo Alckmin na eleição para prefeito de 2016, e ele não tem o traquejo de político, né? Então a gente está vendo agora essa semana o que tem Dória brigando com o próprio partido, dizendo que quer expulsar Aécio, quer punir Aécio. Quer dizer, isso não existe. Você já viu alguém... Você já viu algum político? Se você viu, escreva nos comentários desse vídeo e diga, olha, Alberto, sim, isso aconteceu. Algum político de um partido, né, indo a público dizendo, eu quero expulsar essa figura importante do partido. Isso não existe, isso nenhum político faz. É beabá da política. Né? Então aí o Dória vai lá e faz um evento em São Paulo com Rodrigo Maia. Por acaso ele conversou com seus pares do PSDB
antes de fazer esse evento, ou ele fez esse evento porque ele se acha o mais importante no PSDB, é governador de São Paulo e se sentiu no direito de fazer o evento? O PSDB não gosta, muita gente do PSDB não gosta de Rodrigo Maia. Considera Rodrigo Maia ruim de voto, eu já mencionei isso, é verdade. Considera Rodrigo Maia alguém antipático, que não conversa, que não dá espaço para o PSDB. Então a resistência dentro do PSDB a Rodrigo Maia é grande. E aí o Dória vai lá e faz esse evento, aí diz que quer expulsar Aécio Neves. Agora ele diz o seguinte, eu quero ser o presidente do partido. Aí todos os diretórios estaduais do PSDB fazem o quê? Dizem, não, a gente não quer que você seja o presidente, a gente quer prorrogar o mandato do Bruno Araújo. Quer dizer, ele é governador de São Paulo, o estado que tem a maior máquina, tem recursos, tem um poder de barganha imenso, tem cargos para distribuir e não consegue controlar o seu partido, né? Enfim, é impressionante, é pura inabilidade política. Ele pode vir a ser o candidato a presidente? Pode, seria uma maneira do PSDB se livrar dele, inclusive. Né, diz, vai lá, seja o candidato a presidente, vai ter uma votação pequena, talvez igual a do Alckmin na eleição de 2018, e beleza, fica sem cargo. Não vai ter o governo de São Paulo, teria disputado a presidência e perdido, sequer teria ido ao segundo turno. Será uma maneira do PSDB se livrar de Dória, volta para casa. Talvez Dória até queira, eu tenho a hipótese, né, que como Dória não veio da política, ele se sente mal na política. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sempre que tem oportunidade, que encaixa, é preciso ter a vocação da política. O político ele é escravo de seu cargo. As pessoas acham que o político vive uma vida fantástica, de marajá, é um ladrão. Não é assim, né? Os políticos eles não têm agenda privada. Os políticos são escravos do eleitorado, dos compromissos, de seus apoios. O político trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não digo 365 dias por ano, porque de fato tira férias, viaja, vai para fora do país, porque é a maneira de não ser escravo ali, pelo menos momentaneamente. Mas o Dória empresário era um Dória que no fim de semana, sábado e domingo, podia desfrutar de suas propriedades, viajar, ficar com a família, fazer seus jantares privados, residenciais, familiares, chiques, almoços. Um político não é assim, né? Então ele fica desconfortável na vida de político, é difícil para ele. Não é uma coisa que olha, não lhe apraz, né? Essa é a minha hipótese. Tudo bem, né? Ele está fazendo um sacrifício para se tornar presidente, né? Mas não vai dar, né? Então ele diz, olha, tudo bem, fui já prefeito por 2 anos, governador por 4, 6 anos nessa vida, vou voltar a curtir minha vida privada de alguém rico que pode ter o fim de semana para si, um fim de semana de fato privado e não um fim de semana público. Pode também ser. Pode ser que Dória diz, beleza, eu saio fora disso aqui, já deu, né? Vamos ver como ele vai se comportar. Agora, não tem a menor dúvida, zero dúvida, de que tudo que Dória vem fazendo nos últimos dias é de uma inabilidade política estratosférica. Você pode perguntar o seguinte, pô, então como é que ele chegou onde chegou? Ora, ele chegou onde chegou graças a Geraldo Alckmin, que o forçou como candidato a prefeito de São Paulo, e aí com a máquina de prefeito, ele deu aqueles passos, se colocou, teve o apoio interno do partido e foi candidato a governador. Era conveniente até para o Alckmin ele ser candidato a governador. O Alckmin candidato a presidente, fazia dobrada com ele para o governo estadual. Pronto, foi o que ele fez. Não é uma coisa tão meritória assim. Tá? Agora que seria o político é testado mais nas dificuldades. Ele teve um padrinho, o padrinho foi levando ele para o cargo que ele foi parar. Então não tem nada de meritório. O São Paulo é um estado tucano, né, facilitou a eleição dele para o governo estadual. Então, basicamente foi o que aconteceu. Agora é que ele teria que utilizar as habilidades políticas para continuar navegando bem na política. E ele não as tem. Tá? Rodrigo Maia, pelo visto, também não. Quer dizer, alguém que não consegue entender seu partido. As pessoas dizem, né, Lula leva o partido para onde ele quiser, fulano leva o partido. Isso nunca acontece. Nem Lula, nem ninguém. Ele tem que sempre conversar com o partido e ver qual é o humor geral no partido ali, o que ele pode falar, o que ele não pode, senão ele perde apoio interno. Rodrigo Maia perdeu apoio interno, Dória perdeu apoio interno. Por que Lula não perde apoio interno? Porque ele sabe como o partido pensa. E ele não força a barra, né? Lula poderia, eleição para prefeito de São Paulo, Haddad não quis ser candidato, vou forçar a barra de refiliar a Marta Suplicy, colocar no partido, né? Poderia ter feito isso, nem tentou, sequer tentou, porque sabe que ia sofrer uma resistência gigante, ia sofrer um desgaste enorme, então ele não entra em bola dividida. Isso é um político.
sabe fazer política, sabe conciliar, sabe agregar. E ele tem que agregar por quê? Ao agregar, ele tem que fazer o quê? Considerar a visão dos outros. Rodrigo Maia não fez isso, Dória não está fazendo, ambos vão se dar mal. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, divulgue esse canal de análise política para outras pessoas. Um grande abraço.